Casa dos Essênios. Olá, você está no canal A Casa dos Essênios. Diante de você está um breve estudo sobre o pergaminho 4Q246, também conhecido como Pergaminho do Filho de Deus. Um fragmento dos manuscritos do Mar Morto que irão datar ali entre o século II, antes da Era Comum, e o século I da Era Comum. No caso deste pergaminho que nós iremos ler, trata-se de um pergaminho que é antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, manuscritos do Mar Morto. Para se inteirar ainda mais sobre os essênios, manuscritos do Mar Morto, arqueologia de Qumran e assuntos afins, se inscreva no canal Casa dos Essênios. Nós demonstraremos formalmente que as origens do cristianismo residem nos ensinos que estão nos manuscritos do Mar Morto. E se estes são atribuídos aos essênios, então as origens cristãs são essênicas. E nós iremos demonstrar isto aqui, vídeo a vídeo, passo a passo, pergaminho por pergaminho, texto por texto. Em nosso breve estudo, teremos o seguinte: conhecido popularmente como Pergaminho do Filho de Deus, 4Q246, contém as intrigantes frases Filho de Deus e Filho do Altíssimo, lembrando expressões que encontramos ali no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 32 ao 35. Então, nós encontramos estas expressões no pergaminho e, é claro, nós iremos ler estes trechos aqui neste vídeo. O texto se encontra no centro da especulação erudita e popular. O pergaminho também contém trechos que se assemelham a Daniel 7, 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14 guarda tradições também da literatura ugarítica, especificamente ciclo de Baal. E as análises paleográficas datam o documento entre as décadas finais do século I a.C., antes da Era Comum, ou seja, o pergaminho antecede o advento do chamado nascimento de Jesus, a natividade. Existem 4 principais correntes interpretativas propostas acerca da identidade do Filho de Deus, em 4Q246, ou seja, obviamente, este pergaminho, ele não está falando de Jesus, é um pergaminho de Qumran, um pergaminho essênio, não está falando do Cristo do Novo Testamento. Então, nós percebemos claramente, nós vamos ver que, apesar da expressão Filho de Deus já existir nos manuscritos do Mar Morto, não é uma referência a Jesus. Segundo J.T. Malik, o título deve ser associado ao governante seleucida Alexandre Balas. De acordo com Fitzmayer, o Filho de Deus designa um judeu, possivelmente um rei da dinastia dos Hasmoneus, com um possível tom messiânico em o uso de Filho de Deus. Para David Flusser, um tipo de antimessias. Olha só. Para Martínez, argumenta apocalipticamente.
mas em um sentido positivo, em favor de uma identidade angelical. O Filho de Deus poderia ser Melquisedeque ou Miguel. Olha só que interessante. Eu ainda acrescento que o Filho de Deus, neste pergaminho, também pode ser uma das figuras messiânicas que encontramos em cura em outros manuscritos. O Messias Ben Davi, o Messias de Arão ou o profeta. Ou ainda o mestre da justiça. Então, há um debate acerca da identidade deste Filho de Deus neste pergaminho. Como observamos, o título Filho de Deus pode ser aplicado tanto para um futuro Messias rei, um anti-Messias ou um pretendente histórico Seleucida. De acordo com Gesavermes, a mensagem geral do fragmento lembra as sessões apocalípticas do livro de Daniel. Na coluna 1, há referências a um rei sentado em um trono, uma visão ou sonho aludindo às guerras envolvendo a Síria e o Egito, e a chegada de um governante final que será servido por todos e chamado, ou será designado, Filho de Deus. O triunfo da paz não lhe é atribuído, pois o seu reinado é caracterizado por lutas de extermínio entre nações e províncias. Mas o triunfo da paz será atribuído ao grande Deus que ajudará ao seu povo, o povo de Deus, cujo domínio sobre a humanidade é declarado eterno e livre da espada. Prosseguindo com a interpretação de Gesavermes, ao invés de se apoiar em reconstruções hipotéticas de passagens perdidas, ele prefere se basear na evidência do próprio texto existente para elucidar uma maior probabilidade de identificar este personagem. Pois, de acordo com o mesmo, o Filho de Deus de 4Q246 não contém as características do anti-Messias de Flusser, nem do indivíduo histórico de Melik, mas sim de um personagem histórico apocalíptico, soberano de um império mundial final, semelhante ao modelo associado a Antíoco Epifânio, que é apresentado em Daniel 11, 36 e 37. Esperando-se que o mesmo se proclame Deus e seja adorado como tal. A maioria dos acadêmicos não associam o Filho de Deus, em 4Q246, ao Jesus do Novo Testamento, pois as evidências históricas para tal são praticamente inexistentes. Compare as reconstruções e traduções que constam nas obras de Gesavermes e Florentino Garcia Martínez. Ou seja, não podemos, de maneira alguma, associar estas profecias que veremos na tradução do pergaminho ao personagem Jesus do Novo Testamento, pois não temos evidências históricas para esta associação. Não temos os elos para fazer estas conexões. Então vamos lá. Eu vou ler aqui a coluna 7 da esquerda. Então nós temos aqui em cada lado, em cada coluna, duas traduções simultâneas. Eu vou ler a tradução, as colunas da esquerda. Eu,
O Espírito de Deus habitou sobre ele. Ele se prostrou diante do trono. Ó rei, você está com raiva para sempre, e seus anos, essas partes que está com pontinho são as partes fragmentadas do pergaminho. Sua visão e tudo mais. Para sempre, vocês, os grandes. Uma opressão virá sobre a terra. Grande massacre nas províncias. O rei da Assíria e do Egito. Ele será grande na terra. Fará e todos servirão. Ele será chamado ou chamará a si mesmo de grande. E por seu nome ele será designado. Coluna 2 agora. Filho de Deus, ele será proclamado. E o Filho do Altíssimo, eles o chamarão. Como as faíscas da visão, assim será o reino deles. Eles reinarão por anos sobre a terra e a todos pisotearão. As pessoas atropelarão as pessoas e uma província, outra província, até que o povo de Deus se levante e todos descansem da espada. Seu reino, do povo de Deus, será um reino eterno, e todo o seu caminho será na verdade. Eles vão julgar a terra em verdade, e todos farão a paz. A espada cessará da terra, e todas as províncias lhes prestarão homenagem. O grande Deus é seu ajudante. Ele fará guerra por eles. Ele dará aos povos em suas mãos, e todos eles ele lançará diante deles. Seu domínio será um domínio eterno, e todos os limites e aí está fragmentado o texto. Então, as menções diretas, as expressões Filho de Deus e Filho do Altíssimo estão presentes na coluna 2 deste pergaminho. Diversas pessoas do meio mais cristão fundamentalista, quando se deparam com esse pergaminho, afirmam expressamente que ele está falando de Jesus. Porém, claramente, o pergaminho não é uma expressão messiânica do advento do Messias cristão, Jesus de Nazaré. É apenas uma alusão profética a um personagem do qual, sendo designado como Filho de Deus ou Filho do Altíssimo, nós não sabemos a sua real identidade. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo no canal Casa dos Essênios.